Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao vídeo de hoje. Eu sou Beatriz Dantas e aqui nós falamos sobre como transformar o seu relacionamento sendo uma mulher feminina. O nosso tema de hoje é: jogue fora o seu escudo de esposa e mulher durona. Bom, gente, o que é ser uma mulher durona, né? A mulher durona, ela é uma mulher mais 80. É uma mulher que bate de frente, é aquela mulher que discute, é aquela mulher que grita, que bate no peito, é uma mulher que é totalmente sem empatia, e também tem muita dificuldade de ter um coração mais mole, de demonstrar sentimento, de demonstrar fraqueza, de demonstrar vulnerabilidade, né? Fragilidade. Tanto sentimentos de carinho, de amor, de afeto, demonstração de afeto, quanto essa vulnerabilidade mesmo. Mulheres duronas têm dificuldade de demonstrar fraqueza, porque basicamente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas podem fazer, que as pessoas podem se aproveitar, enfim. Mulheres que não aceitam ser contrariadas, mulheres que não aceitam sair por baixo, que sempre querem ter razão. Geralmente são mulheres que estão mais mergulhadas no egoísmo mesmo, na falta de empatia, né? Mulheres que batem no peito, que gritam e que debatem. É uma mulher muito masculina, uma mulher durona. É assim que a gente fala que é uma mulher durona. Tem esse lado, né, de guerra, de revolta, de querer demonstrar a sua significância, a sua força, através de bater no peito, de debater, de gritar, de brigar, enfim. E também a parte de que é uma mulher que é mais fechada de coração, uma mulher que não consegue demonstrar carinho pelo seu marido, por exemplo, não consegue elogiá-lo. Bom, mas por que que algumas mulheres, elas se tornam duronas? Por que que esse processo acontece? Na verdade, não é difícil a gente perceber que mulheres muito duronas, mulheres duronas hoje, elas sofreram traumas, né? Passaram por momentos difíceis, por momentos traumáticos mesmo. Momentos que talvez foi a sua significância foi reprimida, as suas opiniões foram reprimidas. São mulheres que passaram por episódios assim, que hoje elas têm medo, na verdade, de serem reprimidas novamente, de serem caladas novamente. Então, mulheres duronas, na verdade, são mulheres que precisam de colo hoje. Na verdade, são mulheres que não foram compreendidas lá atrás, que foram reprimidas lá atrás. Não que aqui eu esteja falando que são vítimas. Nós não somos vítimas. Não que eu esteja falando que a sua família te reprimiu, o seu marido te reprimiu, ou na sua infância você foi muito reprimida. Enfim, isso não importa. Onde começou, não importa. De quem é a culpa, não importa, tá? A gente tem que olhar daqui para frente. A gente tem que tentar resolver o hoje. Às vezes a gente confunde muito essa coisa de ser uma mulher durona. Porque eu vou explicar. A gente confunde ser uma mulher firme, ser uma mulher decisiva, ser uma mulher que sabe expressar suas opiniões com a mulher durona. A gente acha que para ser aceita, para ser ouvida, nós precisamos ser mulheres duronas. Mas, na verdade, gente, é totalmente o contrário. Se a gente conseguir enxergar o poder que tem de ser uma mulher feminina, o poder que tem de ser uma esposa, uma namorada feminina, a vida, o relacionamento muda da água para o vinho. Ser durona é totalmente o contrário. Se você quer um objetivo, sendo durona, tentando alcançar esse objetivo, sendo durona, é a maneira mais óbvia que você não vai conseguir ser. E nós vamos chegar lá. E aí, nós confundimos muito ser uma mulher decisiva, ser uma mulher que sabe expressar as suas opiniões, com ser uma mulher durona. Então, vamos lá.
A mulher, de fato, decisiva, a mulher que sabe expressar as suas opiniões sem passar por cima de ninguém, a mulher, essa mulher, ela não bate de frente com o marido. Essa mulher, ela não discute com o marido, ela não grita, ela não bate no peito para dizer que ela isso e aquilo. Isso não acontece. Uma mulher inteligente que sabe expressar as suas opiniões da maneira certa não faz isso. É aí que a gente cai na confusão, porque a gente acha que para ser ouvida, para ser entendida, a gente precisa ser durona. Na verdade, não é assim. A mulher, de fato assertiva, ela não humilha aquele homem. Porque quando a gente está nesse negócio de ser durona, a gente acaba entrando numa superioridade. A gente acha que nós somos superiores. Então, a mulher mais assertiva, a mulher firme e decisiva, ela sabe se comunicar de uma maneira totalmente diferente da mulher durona. Ela consegue colocar as suas opiniões na mesa sem passar por cima de ninguém, sem ter que humilhar ninguém, sem ter que rebaixar ninguém, sem ter que xingar, gritar, bater no peito, sem ter que brigar com ninguém, sabe? E ao contrário, a mulher durona, ela faz tudo isso. E o pior, ela faz tudo isso e não consegue nada do que ela quer. Às vezes até consegue, gente. Às vezes até consegue, mas sempre perde em alguma coisa, sabe? Então, assim, nós confundimos demais ser uma mulher assertiva, uma mulher firme, uma mulher que sabe dos seus valores, uma mulher que consegue expressar suas opiniões, de uma mulher durona, de uma mulher briguenta, de uma mulher furacão, sabe? A gente tenta ser ouvida, a gente tenta mostrar a nossa significância da forma errada, da forma que não funciona. Eu vejo que nós confundimos muito isso. Tem uma confusãozinha na nossa cabeça em relação a ser uma mulher assertiva e ser uma mulher durona. Então, vamos lá. Por que ser uma mulher durona não é eficaz? Por que ser uma mulher durona pode acabar com o seu relacionamento? Os homens, no geral, eles não gostam de mulheres duronas. Eles não gostam de mulheres que batem de frente, mulheres que gritam, mulheres que brigam, e só a minha opinião importa, e você está errado, e eu estou certa sempre. Mulheres que não dão voz para o homem, mulheres que passam por cima e não estão nem aí. Homens não gostam de mulheres assim. Na verdade, nenhum ser humano gosta de um outro ser humano que tenha esse tipo de comportamento. Ou você discorda? Porque pensa comigo, se fosse ao contrário, imagina se fosse ao contrário. Se o seu marido fosse um homem extremamente arrogante e não ligasse para sua opinião, não ligasse para o que você pensa, para o que você sente, e batesse no peito e sempre quisesse ser superior. Imagina se o seu marido fizesse isso com você, tivesse esse comportamento. Você não ia querer ficar perto dele, acredito eu. Por que que isso é prejudicial para o seu casamento, para o seu relacionamento? Porque o seu homem não vai te aturar. O seu homem não vai gostar de ter uma mulher durona por perto. De homem, de macho, de durão, já basta ele, porque os homens, eles são um pouco mais fechados no geral, né? Um pouco mais, como que se fala? Mais ranzinzinhos no geral, né? Brincadeiras à parte, mas nós somos mais sentimentais. Nós estamos aqui para ser mais beleza, mais leveza, mais a parte bonita, sabe? A parte mais descontraída, enfim. Então, ter esses comportamentos, consequentemente, afastará o seu marido de você. Ninguém suporta uma mulher que se acha sempre a dona da razão. Uma mulher que atropela as pessoas para falar e não espera nem a pessoa terminar de falar, porque você tem que falar, porque a sua voz importa, a sua opinião importa. Só a sua opinião importa. Às vezes a gente tem esse comportamento, e todas temos esse comportamento, gente. Por mais que a gente hoje esteja mais consciente de que precisamos melhorar esses aspectos, pode ser que a gente caia nisso um dia, num comportamento assim um dia. Só que a diferença é que hoje a gente sabe identificar, e aí a gente consegue mudar, né?
O relacionamento, gente, o casamento, enfim, ele é companheirismo, ele é amor, ele é carinho, ele é afeto, amizade, enfim, não é uma guerra, sabe? Não é, você não está dormindo com seu inimigo, não é possível que você tenha escolhido o seu inimigo para viver a vida, para morar junto, para casar, enfim, sabe? Não é uma guerra. O seu casamento, o seu relacionamento não é uma guerra. Você não precisa ser durona dentro de casa, você não precisa bater de frente dentro de casa, você não precisa discutir, gritar, bater no peito dentro de casa. Definitivamente não precisa. E se você é tão durona, tão amargurada ao ponto de só saber fazer isso, de só saber gritar e bater no peito, dizer o quanto que você é importante, o quanto que as pessoas dependem de você, ainda que isso seja verdade, né? Ou não, enfim, depende da sua realidade, mas se isso for a única coisa que você souber fazer, o seu relacionamento, consequentemente, ele vai afundar. Se você não souber demonstrar um mínimo de carinho, um mínimo de gratidão, um mínimo de serviço, é difícil de ter um relacionamento feliz, de ter um relacionamento em paz, que dure, pelo menos. Quando a gente está muito nessa energia, nessa posição de bater de frente, de ter que demonstrar a nossa significância, a nossa importância, de gritar, de revolta mesmo, nós estamos sendo muito egoístas, porque a gente está pensando só nas nossas necessidades. A gente está pensando só nas nossas dores. Você já parou para pensar que talvez o seu marido, a pessoa que você está vivendo uma vida junta, você já parou para pensar que às vezes que ele também tem as batalhas internas dele? Que ele tem mil e uma coisas para se preocupar? Que se ele é um homem que provê vocês, se de repente só ele trabalha fora, você é do lar, você já parou para pensar que ele tem mil e uma coisas para se preocupar lá fora? Para quando estar em casa, que deveria ser um lugar de paz, um lugar de acolhimento, é um inferno, porque você bate de frente, você briga, você reclama, você grita. Você já parou para pensar nisso? Por isso que eu digo que quando nós estamos nessa posição de só botar para fora a sua frustração, é um comportamento extremamente egoísta, porque a gente só pensa nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas frustrações. A gente não tira um tempo, a gente não tem espaço mental para pensar na pessoa que está do nosso lado, na pessoa que vive uma vida com a gente, que dorme e acorda com a gente todos os dias. Mas então, se eu ainda não consegui te convencer, se você continuar sendo durona no seu relacionamento, o que pode acontecer? Simplesmente, sendo bem direta, o seu homem, o seu marido, ele não vai te aturar por muito tempo, não. Porque qual é a pessoa que gosta de ter uma pessoa assim por perto? Qual é a pessoa que gosta de ter uma pessoa que tem esse comportamento dentro da mesma casa, dividindo uma vida? Qual a possibilidade desse homem estar feliz e em paz dentro dessa casa? Se você tiver sempre esse comportamento de bater de frente, esse comportamento de mulher durona, não vai sobrar espaço para você ser, de fato, uma mulher, ter uma presença de uma mulher. Porque a presença de uma mulher não é uma presença de guerra, uma presença de uma mulher que está em paz consigo mesma, uma mulher que é feminina, ela não tem uma presença de guerra, uma presença de tensão, de que talvez os seus filhos sinta que a qualquer momento vai surgir uma briga, ou que talvez até o seu marido sinta que a qualquer momento vai surgir uma briga, ou até você mesma já tem essa tensão dentro de que qualquer momento vai ter uma discussão, você vai querer bater de frente, você vai querer falar a sua opinião mesmo, independente de qualquer coisa. E onde que eu vejo que nós erramos muito nisso? Nós erramos porque nós queremos defender a nossa opinião, porque nós queremos demonstrar a nossa significância.
quando nós estamos nessa posição de sermos mulheres duronas, na verdade, a gente está querendo mostrar a nossa significância. Mostrar como nós somos importantes, mostrar como nós somos significantes, como nós somos fortes, como nós somos inteligentes, como nós somos capazes. Tanto pelos estímulos externos, né? Tanto pelas coisas que nós ouvimos falar sobre mulher, porque nós ouvimos que nós precisamos ser fortes, nós precisamos lutar, nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos dos homens, nós não precisamos de ninguém. Eu me basto, eu sou feliz sozinha, eu consigo dar conta de tudo sozinha. Nós caímos e acreditamos nessas mentiras que ouvimos conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se tornando adultas, mulheres adultas. Tanto também pelos traumas que nós passamos. E aí a gente vai se tornando mulheres mais fechadas mesmo, isso é natural. O ideal é que a gente tenha um acompanhamento com um psicólogo, né? Para tentar lidar de uma forma mais leve com isso. Então, o motivo da gente ser durona, da gente ser mulher durona por trás, é exatamente isso, é querer mostrar para o mundo que nós somos significantes, que nós somos indispensáveis. Só que você sabe que ninguém é indispensável? Infelizmente, gente, nem nós, mulheres, nem os homens. Ninguém é indispensável, ninguém é insubstituível, ninguém é especial demais assim para ser a rainha do mundo, a rainha da significância. Então a gente tem que se colocar mais no nosso lugar também, de pequenas, de pessoas pequenas. E aí a gente não entende que nós precisamos de uma estratégia melhor para aprender a se comunicar, para aprender a expor as nossas ideias, né? Apresentar as nossas opiniões sem precisar bater de frente, sem precisar gritar, sem precisar discutir, sem precisar aumentar o tom de voz e se tornar superior. E nós erramos mais ainda porque a gente sempre continua fazendo a mesma coisa, mesmo experimentando na nossa realidade, vendo com os nossos olhos que não está dando certo, que não traz o resultado que a gente espera, que na verdade traz briga, que a gente tenta convencer as pessoas que deveria ser assim e que como nós somos importantes e significantes, e que, na verdade, gente, no final é briga, no final é um rompimento de uma amizade, no final são filhos que param de falar com os pais por causa disso ou por causa daquilo, esposas que ficam mais afastadas do marido porque o marido não concorda com o que eu falo, porque a minha opinião importa, enfim. Então, como que a gente consegue mudar isso? Por onde a gente deve começar? Eu já entendi que eu sou uma mulher durona e eu não quero mais ser uma mulher durona. Como eu posso começar a mudar hoje? Bom, vamos começar pelo mais importante. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Significa que nós devemos escutar mais e falar menos. Nós, mulheres, nós temos o hábito de falar demais. E agora com esses estímulos externos, né, que eu falei anteriormente, de que nós precisamos nos posicionar, de que nós precisamos ser fortes, de que nós precisamos falar mesmo, expor a nossa opinião mesmo, de que as pessoas não devem calar as mulheres, enfim, esse pensamento que nós temos hoje, que as pessoas têm hoje e acabam influenciando para que o nosso pensamento também seja assim, ou pelo menos parecido, faz com que nós nos tornamos mulheres extremamente tagarelas, mulheres que só falam e não têm empatia para sentar e escutar. Não tem humildade para escutar e aprender alguma coisa com que eu escutei. Nós estamos muito preocupadas com as nossas opiniões, preocupadas com o que a gente precisa falar. A gente interrompe as pessoas o tempo inteiro, a gente não deixa a pessoa concluir o que ela estava falando. Porque só o que eu vou dizer importa.
porque a fulana, não importa o que a fulana vai dizer, eu não tô nem aí, eu me importo pro o que eu vou dizer. A gente não tem humildade para escutar as pessoas e tentar aprender alguma coisa com o que aquela pessoa vai falar, entende? E aí a gente quer falar sempre, a gente não consegue ficar calada um pouco, a gente sempre precisa falar, a gente sempre precisa debater, a gente sempre precisa mostrar a nossa opinião. E nem sempre a gente precisa disso, gente. Às vezes a gente só precisa escutar mesmo. Então, quer dizer que eu preciso ser uma mulher omissa? Quer dizer que eu preciso ficar calada? Quer dizer que eu nunca preciso expor a minha opinião? Óbvio que não. Não é isso. Até porque as pessoas precisam também das nossas opiniões quando são solicitadas. As pessoas podem aprender com o que a gente vai falar da mesma forma que a gente consegue aprender com o que elas vão falar. Sabe? Pode abrir novas ideias, novos horizontes. Talvez você não estava pensando naquilo, a pessoa não estava pensando naquilo, você fala, a pessoa fala, ai, boa ideia, gostei. Então, não é para a gente ser uma mulher omissa, para a gente ser uma mulher que não abre a boca, uma mulher que tem boca e não fala, né? Não é isso que eu quero propor aqui. Na verdade, é uma proporção de ouvir mais e de falar menos. Porque a gente acaba dando opinião que não é solicitada, a gente acaba sendo inconveniente. A gente quer impor as nossas ideias nas pessoas, a gente quer fazê-las engolirem as nossas ideias de qualquer maneira, sabe? E a gente quer sempre mostrar que estamos certas, que somos melhores, que somos superiores, enfim. Na verdade, a gente não precisa ser omissa. Até porque nós, mulheres, temos uma forma mais criativa de pensar, uma forma um pouco diferente do que os homens, né? Eles são muito mais racionais, nós somos muito mais emocionais. Então, óbvio que vai ter uma diferença na forma de pensar e, consequentemente, nas opiniões serão diferentes. E isso não quer dizer que a gente não possa agregar, a gente pode agregar, a gente tem que agregar. Só que, na maioria das vezes, a gente quer impor. É muito diferente de agregar, né? E aí é que tá o pulo do gato. A gente precisa saber se comunicar de forma correta, de forma que dê certo. Porque a gente já entendeu que ser durona, e se você não acredita nisso, se você não acredita que ser durona, que debater, que querer expor a sua opinião sobre política, sua opinião sobre o feminismo, sua opinião sobre ideologia de gênero, enfim, sobre o mundo, sobre valores, se você acha que você tem que sempre expor e impor para todo mundo, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, se você já percebeu que isso não dá certo, por que a gente vai continuar fazendo isso? Se você não acredita, se você quer continuar fazendo isso, continua e colha os frutos, observe os resultados. Se você tiver como resultados o seu marido se afastando, os seus filhos se afastando, os seus pais se afastando, as pessoas se afastando de você, eu acredito que seja um bom sinal para você perceber que não está dando certo. Não é assim que você vai convencer as pessoas das suas opiniões, das suas ideias. Não é assim. Se a gente quer que a pessoa entenda, porque convencer, gente, convencer todo mundo não dá. Cada um tem a sua própria opinião sobre religião, sobre política, enfim, sobre a vida, sobre valores. Cada um tem a sua própria opinião. Não dá para a gente impor, para a gente chegar e falar assim, você está errada porque você votou em fulano, você está errada porque você acredita nisso, tem uma fé assim, ou assado. Não dá para a gente fazer isso, a gente não vai mudar a cabeça das pessoas assim. A gente não precisa mudar a cabeça das pessoas, na verdade. E não vai acontecer, porque imagina você ter que fazer isso com todas as pessoas do mundo. Impossível. É impossível. Por mais que exista um movimento, exista muitas pessoas, um grupo muito grande, né, de pessoas que fazem esse trabalho, não vai mudar a cabeça de todo mundo. Não vai. Aceitar a realidade é o que resta. Aceitar e lidar com a realidade é o que resta. Se você quer que o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, os seus pais, os seus filhos entendam qual a sua opinião, qual a sua ideia, o que você está querendo dizer, você precisa
traçar uma estratégia nova de conversa, de comunicação. Se o que você faz não funciona, se gritar, se debater, se bater no peito não funciona, gera briga, gera afastamento, gera conflito, para de fazer isso, gente. Traça uma estratégia, muda de estratégia. Pensa em como que eu posso fazer para que aquela pessoa pelo menos entenda, porque convencer desencana, mas para que aquela pessoa pelo menos entenda qual o seu ponto de vista, sabe? É muito mais eficaz. Então, a gente precisa ter uma estratégia melhor para nos comunicar com as pessoas. Não é batendo de frente que a gente vai conseguir. Não é, gente. Eu falo por experiência própria. O que acontece quando nós não somos mulheres duronas? Gente, não ser uma mulher durona, não ser uma mulher que bate, que briga, que bate, não. Que grita, que briga, que debate, enfim, não ser esse tipo de mulher vai fazer as pessoas terem muito mais prazer em te ouvir. Elas vão querer te ouvir. Elas não vão ter medo de te ouvir. Elas não vão ter repulsa de te ouvir. Elas vão aceitar te ouvir. Porque às vezes a pessoa é tão assim, tão durona, que às vezes a gente fica até com preguiça de ouvir, né? Então, não ser uma mulher assim, ser uma mulher mais feminina na sua comunicação, vai fazer com que as pessoas aceitem te ouvir. E isso é só o começo. Porque elas aceitando te ouvir, elas entendendo o que você tem a dizer, entendendo o seu ponto de vista, entendendo as suas ideias, elas vão passar a respeitar as suas ideias. Não quer dizer que elas vão concordar, né? Enfim, que você vai conseguir convencê-las. Óbvio que não. Você pode até convencer um ou outro, mas todo mundo é impossível. Consequentemente, essas pessoas vão te respeitar mais, vão ser mais gentis com você. Enfim, vai ter uma relação mais saudável, mais leve. Você impor para o seu marido uma coisa vai gerar briga, vai gerar conflito, vai gerar estranhamento. Mas você expor de maneira certa, ter uma comunicação mais feminina, mais assertiva com o seu marido, vai fazer ele pelo menos entender, respeitar a sua opinião, respeitar as suas ideias, né? E quando a gente fala aqui de sentimentos, por exemplo, eu estou cansada de fazer tudo nessa casa. E aí você briga, você grita, você bate no peito, porque eu que faço tudo, esse homem não faz nada, não sei o quê. Ter esse tipo de comportamento não vai fazer o seu marido, por exemplo, largar o que ele está fazendo e varrer a casa, lavar a louça. Isso não vai acontecer. Ao invés de brigar, ao invés de gritar, ao invés de falar que você que faz tudo em casa, que você trabalha fora, que você cuida dos filhos, que você ainda chega em casa tem que lavar louça, em vez de ter esse tipo de comportamento, teste sentar e conversar. Primeiro, entender. Primeiro, faça um processo de pensamento racional na sua cabeça. Entender o que está acontecendo. Isso realmente é culpa do seu parceiro, do seu marido? Ou isso é uma frustração sua? É uma coisa que você consegue lidar sozinha? Se você não estiver conseguindo lidar sozinha, testa sentar e conversar com ele, demonstrar a sua vulnerabilidade e não a sua superioridade, a sua significância, porque você que dá conta de tudo, porque você lava roupa, faz comida, trabalha fora, cuida das crianças, entendeu? Ao invés disso, experimenta sentar com o seu marido num momento conveniente, porque tem a forma certa de falar e tem o momento certo de falar. Eu expliquei isso no outro vídeo. Então, experimenta fazer isso. Experimenta sentar, conversar e demonstrar a sua vulnerabilidade. Abaixar o tom de voz. Não fazer uma comunicação agressiva, culpando esse homem por você estar se sentindo assim, porque a culpa não é dele. Experimenta fazer isso. Experimenta falar com carinho, experimenta não pedir, não mandar, mas dizer como você se sente. Experimenta trocar a briga, o conflito, o bater de frente, o bater no peito, para
demonstrar a sua vulnerabilidade. E depois volta aqui para me contar qual que foi o resultado. Eu sou a prova viva. Eu sou um exemplo ótimo para citar aqui nesse vídeo sobre esse assunto, sobre ser mulher durona e bater de frente. Porque eu era muito assim. E eu era assim com meu pai. Eu sempre queria bater de frente. Eu sempre queria expor as minhas opiniões e dizer como que ele estava errado. Imagina, gente, uma adolescente que não sabe nada, não sabia nada sobre a vida, gritando com a própria família, com o próprio pai, para impor a sua opinião, impor as suas ideias e dizer como que eu estava sendo injustiçada. O drama da adolescente, né? E todos esses episódios nunca me trouxeram resultados que eu queria. Sempre foram resultados contrários, sempre piorava a situação. Porque eu tinha que lidar com a minha frustração, ainda tinha que lidar com aquele conflito, com aquela briga, né? Então, nunca funcionou. Nunca funcionou. Eu sou a prova viva. Depois que eu mudei a minha mentalidade, depois que eu mudei o meu comportamento, de parar de ser uma mulher brigona e durona e ser uma mulher feminina, uma mulher que demonstra afeto, uma mulher que demonstra vulnerabilidade e fragilidade, parei de ter medo de demonstrar que eu sou fraca, que eu sou falha, que eu sou vulnerável, que eu estou vulnerável, que eu comecei a ter os resultados que eu queria, que eu comecei a fazer as pessoas me entenderem, me respeitarem. Então, esse é o caminho, sabe? E tanto o ato de parar de ser brigona e ser mais vulnerável, ser mais afetiva, estar ali, sabe? Depois que a gente fica muito tempo num relacionamento, num casamento, morando junto, enfim, a gente acaba perdendo aquele quentinho no coração, né? E aí foi o que eu falei no início do vídeo, a gente começa a ver o marido como um inimigo, como uma pessoa que você tivesse ali numa competição, só que você dorme e acorda todo dia com seus inimigos, com seu inimigo, por quê? Sabe? Eles não, gente, os maridos, eles não são o problema. Eles não são os nossos inimigos. E aí, como a gente fica muito tempo, né, os anos vão se passando, o tempo vai se passando, a gente perde o quentinho no coração e começa a se tornar uma mulher durona, uma mulher que só briga, uma mulher que só reclama, que só exige, que só bate no peito. E não é mais uma mulher do início do relacionamento, que é uma mulher carinhosa, uma mulher que sabe demonstrar afeto, uma mulher mais leve, mais despreocupada. E aí você vai me dizer, ah, Bia, mas o casamento, o relacionamento, enfim, é que traz esse peso para a mulher, que traz essa pressão para a mulher começar a se sentir frustrada. E isso é uma mentira, gente, isso é uma mentira. Primeiro que, se você não escolheu o seu inimigo para viver o resto da sua vida, isso não faz sentido algum. Se você, pelo menos, escolher uma pessoa que você ama, que você admira, que você confia, não tem como você dizer que o casamento, a união de um homem e de uma mulher, ela é para a pressão de uma mulher, ela é para o fracasso de uma mulher. Só se você tiver casado realmente com o seu inimigo. Não faz sentido. Não faz sentido. E fora que o relacionamento, o casamento, não é a sua vida. Não é a sua vida. Você tem a responsabilidade de transformar a sua realidade, de mudar a sua realidade, a sua vida. Entendeu? Então, eu sou infeliz porque eu estou morando junto, porque eu estou casada com esse homem. Isso é a pior mentira que você pode contar para você mesma. Nós, e somente nós, somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa não opressão, pela nossa vida mais leve. E isso não quer dizer que você precisa bater de frente, que você precisa dizer isso para ele, dizer que você não precisa dele. Isso não quer dizer, porque o relacionamento, o âmbito afetivo da nossa vida é muito importante. Quando a gente está amando alguém, quando a gente tem alguém para se entregar, para servir, enfim, nós somos mais felizes, sim. Nós somos mais
nós vivemos o nosso dia com mais intenção, né? Com mais sentido. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês acharam, se esse vídeo ajudou vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!